Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Broadcast. Estamos aqui no capítulo 28. Já vamos direto para o Pastor China e logo voltamos. E aí, pessoal, tudo bem? Capítulo 28. Olha, esse finalzinho, essa reta final aqui de Provérbios está demais, está emocionante aqui. E são palavras mais confrontadoras aqui na nossa última semana, né? E hoje no capítulo 28 tem um versículo muito conhecido, muito citado, muito ensinado, né? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação, né? Meu querido pastor Adolar, já citei ele algumas vezes aqui nesse programa, que ele dizia sobre a caixa preta, né? Caixa preta do avião. Geralmente essa caixa preta aí, ela só é aberta quando acontece um acidente, né? E acontece aquele acidente, aí os peritos vão averiguar todas as gravações, o que aconteceu, tá tudo registrado lá, né? As pessoas têm opiniões, às vezes, mas é muito difícil que um acidente aéreo seja registrado. Então a caixa preta tem uma importância para revelar aquilo que estava encoberto. E assim somos nós. Olha a profundidade desse texto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Prosperidade é algo de tanta profundidade, né? Para nós que somos filhos de Deus. O conceito, né, de prosperidade bíblico não é o conceito de dinheiro, né, de ter recursos financeiros, porque a gente vê tanta gente rica, miserável, né? E tantas pessoas que são pobres, mas são riquíssimas, né? Em relacionamentos, em alegria, né? O paladar, a comida é gostosa, o estar junto, a brincadeira simples, né? Muito diferente das brincadeiras dos palácios, né? É uma brincadeira produtiva, né? Os filhos que se relacionam com os pais. Eu não estou atribuindo isso à riqueza ou não, mas eu estou te mostrando, né? E essa é uma confirmação que a prosperidade bíblica, ela é algo que a gente precisa buscar, a gente precisa viver. Nós somos chamados para sermos pessoas prósperas. E um segredo para a gente alcançar esse caminho da prosperidade, né? É não encobrir as nossas transgressões. Essa caixa preta, muitas vezes, ela fica muito fechada dentro de nós, né? Como é difícil a gente confessar os nossos pecados, né? Como é difícil a gente confessar as nossas culpas. Como é difícil a gente se arrepender. Olha, é um princípio para a salvação. Não há salvação sem arrependimento. Sem arrependimento, sem reconhecer. Arrepender-se é eu estar indo por um caminho e eu reconhecer. Essa parte antes de retornar, né, que o arrepender-se é o voltar atrás, né, é os 180 graus, né, de retornar no caminho, mudar uma rota. Esses momentos que precedem a mudança da rota, a mudança da rota é decisiva para a minha vida e para a sua vida, para a vida de qualquer ser humano que está numa situação de pecado. É o que vai tirar você daquele caminho, é a sua decisão. Mas antes de tomar essa decisão, sabe aquela imagem do semáforo ali que você está parado esperando? Esse momento é o momento da confissão, é o momento de descobrir aquilo que está encoberto. Isso é muito difícil, porque a gente vai se prendendo, a gente vai sendo preso a vícios, a mentiras que nós acreditamos. A gente começa a contar mentiras e construir mentiras que nós mesmos passamos a acreditar. Aquilo vai se construindo muros, vai se construindo embaraços nas nossas vidas, cadeias, e a gente não consegue se desvincular daquilo porque criamos uma máscara, criamos
uma imagem que não é verdadeira, e é muito difícil sustentar isso. Então a gente não prospera, porque você sempre tem um fantasma do seu lado. Eu tenho certeza que essa palavra está alcançando o coração de alguém que às vezes tem carregado um peso enorme, um peso da religião, um peso de, sabe, ser suficiente às vezes para os pais, de manter um padrão, né, aparente, para que as pessoas não se decepcionem com você, né, não saibam da sua fraqueza. Olha, não é para você carregar isso, a gente não pode carregar isso. Nós precisamos ser pessoas transparentes, por isso que Tiago fala, né, que quando nós confessamos, né, a gente é curado, a gente é sarado. Quando a gente solta, a gente confessa, a gente tira de dentro de nós aquele peso, aquela transgressão que estava encoberta. A palavra de Deus diz, né, em 1 de João 2,9, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? É necessário a gente colocar para fora. A confissão traz a luz, traz a liberdade, né? Você imagina numa situação que você agiu mal com uma pessoa. Você já fez isso? Eu já fiz, né? E vamos falar, às vezes a gente faz mesmo, a gente fala mal e a pessoa te confronta, descobriu. E você fala, não, mas eu não tive a intenção, né? Eu não tive a intenção, mas você teve a intenção. E aí, como é que fica isso? Fica o dito pelo não dito e fica uma mentira no ar. A pessoa pode até acreditar, mas a mentira ficou ali. Você está preso naquele sentimento. Ou às vezes a pessoa não acredita, porque ela sabe que você falou mesmo e tinha uma intenção. Olha, Satanás usa isso, né, como uma arma para prender você. E você também fica preso, porque a mentira, ela aprisiona a gente. Olha Adão e Eva lá, o que acontece, eles vão se enroscando naquela mentira. Eles percebem que eles estão nus, que eles tentam se esconder. É isso que esse texto está dizendo. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. O Senhor ama você, Deus nos ama, o Espírito Santo, ele é gentil, ele é cavalheiro. Se lança aos pés dele, rasga o teu coração, fala as tuas fraquezas, peça ajuda, confesse o teu pecado, confesse aquilo que te aprisiona, né? Confesse as suas dificuldades. Isso é grande, isso vai tirar um peso das suas costas. Talvez essa palavra não seja para você, mas para você ministrar para outra pessoa, mas eu creio que essa palavra ela vai edificar muito a sua vida e a vida de pessoas ao nosso redor. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Seja livre desse peso, né? Abra a caixa preta. Deus te abençoe. Até a próxima. E aí, pessoal, voltando aqui para comentar um pouco do que o pastor China falou, né? Realmente, ele às vezes comenta sobre essa caixa preta. E a caixa preta, ela guarda os segredos, né? E a gente vê, quando tem um acidente de avião, por exemplo, todo mundo fica esperando a caixa preta. Porque a caixa preta vai revelar o problema. A caixa preta parece que ela nunca revela a solução, né? Ela traz sempre uma coisa guardada. E geralmente essa informação é uma informação ruim. E eu acho que quando o pastor China fala sobre esse paralelo com a vida, né? A caixa preta, nossa caixa preta, nosso coração. Por que a gente então guarda, então esconde coisas ruins, né? E as coisas boas nunca estão escondidas. O que acontece quando a gente resolve encobrir algo que faz mal para a gente mesmo, né? Só que a gente não vai entender isso, talvez a curto e nem médio prazo, mas a longo prazo você fazer um estrago muito grande na sua vida, na minha vida. Por isso eu acho que é importante, cara, a gente compartilhar o coração, né? E manter isso. Eu acho que esse lance da caixa preta que o pastor falou, que esconde os nossos pecados, impede a gente de prosperar, ela deveria ser aberta constantemente, né? Em papos, em mentorias, em amigos, porque
Daqui a pouco você nem lembra mais, talvez, daquela coisa que está escondida, você já coloca a outra por cima, e quando você vai ver, você construiu um grande muro. E esse grande muro vai separando você das pessoas, porque são tantas coisas acumuladas ruins, que isso impede você de se conectar com coisas boas e novas, né? Então, fica um alerta, eu acho, pra gente, cara, abrir o nosso coração, confessar nossos pecados, abandonar eles, né? E partir para um próximo nível da nossa vida. Porque a gente tem sido desafiado esses dias a subir de nível. Parece que existe uma gravidade que puxa a gente para baixo, mas a gente está rompendo, né? Quebrando resistência para poder, de fato, ter uma vida melhor, próspera e saudável, cara. Eu acho que a gente tem esses dias indo para um caminho saudável de cura mesmo, de libertação, né? Porque o livro de Provérbios, ele descobre a gente mesmo, a gente fica completamente exposto, mas no Senhor, né? Porque a gente lê ele e fala, cara, como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar, como eu preciso me desentulhar, né? Que a gente vai colocando entulhos no coração. Mas eu sei que se a gente mudar de vida, mudar nosso pensamento, abandonar os pecados, confessar, a gente vai alcançar a misericórdia do Senhor. Por falar em misericórdia, eu quero ouvir os senhores comentaristas profissionais que estão aqui com graça e misericórdia de Deus hoje. Comentaristas profissionais, essa é boa, né? Acabei com vocês, né? É o título, né? A gente fez uma formação para comentários profissionais do Broadcast. Eu vou falar então, tá, Thiago e Padovan? Eu gosto muito de fazer uma analogia com coisas que são práticas, que a gente ouve, que a gente escuta com a Bíblia, para a gente desmembrar um pouquinho daquilo que está escrito ali e fazer sentido diariamente para a gente. A caixa preta, né, que o China comentou, realmente ela só é acessada quando tem uma pane, um problema, um acidente ali que não tem talvez ninguém para contar a história, né? Nenhum sobrevivente acessa aquilo ali. A caixa preta, ela é um mecanismo que ela grava tantos momentos que deram certo quanto o momento que resultou ali, que teve a pane e chegou para abrir ela. Mas eu vejo que muitas pessoas, né? Elas pegaram essa caixa, seja ela preta, branca, a cor que for, e vão guardando coisas, vão colecionando traumas, medos, problemas, situações. Eu estou só refletindo um pouco da caixa, porque eu vejo que na nossa forma de viver, a gente também vai se tornando ou leve ou pesado. E muitas pessoas, elas podem colocar peso em nossas atitudes ou faltas de atitude, porque elas simplesmente estão julgando o que a gente está fazendo o tempo todo, ou deixando de fazer. Então, a caixa, ela vai sendo pesada por nossos erros, as nossas transgressões, os nossos defeitos, as coisas que a gente carrega, e também por palavras e qualquer outra atribuição que outros colocam na nossa vida, que ela vai se tornando cheia de problemas até que essa caixa, ela caia no chão e esparrama aquela sujeira toda aí. Tô fazendo uma analogia além do que a gente está falando. E é claro que para que essa caixa ela não chegue a esse ponto, ela fique vazia, no próprio versículo que o China falou, mas o que as confessa deixa alcançará misericórdia. Ou seja, tem que partir de um ato, né? Um ato da confissão. A confissão, primeiro que eu vejo, é a confissão para a gente primeiro entender a transgressão, primeiro entender o erro, e depois uma confissão para Deus, para que Ele nos perdoe de tudo aquilo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele já perdoou, né? Antes, hoje e depois. Ele morreu naquele, acho que uma vez a gente já comentou, né? O tempo de Deus é um tempo de um círculo. Tudo acontece ao mesmo tempo, para Ele, porque Ele é eterno. Então, todos os pecados já foram perdoados. E aí é só você acessar hoje. Eu falo isso para mim também, para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, acompanhando a gente, confessar, né? Fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão, fazer um posicionamento novo, confessar, se você tiver alguém de confiança, algum líder, algum pastor, algum amigo, um cônjuge, confessar e dar uma nova vida aí para que você não tenha ninguém para abrir a sua caixa preta e ver os seus erros aí, que você anuncie eles antes e tente mudar a sua história. Olha, tem umas coisas para falar aqui, tudo que você falou, e foi abrindo os códigos aí. Primeiro ponto, a caixa preta não é preta, é vermelha, cara. Olha que interessante. Só pra gente depois comentar isso aí, não tem nada a ver, né? Pra falar o que com isso? Nada, mas só um ponto de curiosidade. Thiago vai brigar aí com a gente. A caixa preta não é preta, é vermelha. E o Flight Recorder, né, cara, que é a máquina que grava
as informações do voo, que é a caixa preta, que é vermelha, para que ela serve, cara? Porque assim, já morreu todo mundo, né? E a caixa foi lá. O que os peritos fazem? Pega as informações para corrigir a próxima rota, o próximo voo, fazer uma nova perspectiva de correções para que aquele problema que aconteceu não aconteça. Então isso vai aprimorando, né? E vai trazendo mais inteligência para os aviões, para os voos, né? Então olha que legal, cara, a gente fazendo um paralelo, sabe, assim, que você falou. Cara, quando a gente abre a nossa caixa preta para alguém, né, que é vermelha, que inclusive o coração também é vermelho, né? Será que é? Mas depois você pesquisa aí. Que viagem, né, cara? Mas depois que você abre a caixa preta e confessa os seus pecados, cara, você pode corrigir as próximas rotas do seu próximo voo. Você pode corrigir o seu próximo salto. Você pode corrigir o seu próximo nível, a sua próxima etapa de vida. É importante demais isso que o pastor falou, né, cara? Porque, puxa, se eu estou confessando meus pecados, se eu estou falando, assumindo, concordando, significa que eu não posso passar mais por ele, né? E o problema não está em errar, o problema está em errar de novo, né? Você tem que aprender com os seus erros e falar, cara, eu vou abandonar isso aqui, vou confessar, abrir o coração e corrigir aquilo que tem de problema para o meu próximo voo, para o meu próximo destino, né? Fala aí, Tiagão. Pode rir do que eu falei, tudo bem, cara. Não, que isso. É que todo mundo tem direito de opinar. De errar, né? Opinaram, valeu. Oh, muito interessantes os comentários. Eu já tava rindo porque quando o Samuel falou a caixa pode ser preta, vermelha, azul, não interessa a cor, eu já comecei a rir. Falei, gente, esse negócio vai diminuir o nível do broadcast aqui da cor da caixa preta. Mas eu quero só trazer um pouco mais de contexto também. Então no versículo 13 que o pastor leu, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E no versículo 14 diz, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. E antes de eu sei que a gente tem pouco tempo para falar aqui, mas eu quero só formular um pensamento junto com vocês. Lá no versículo 4 diz assim, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. E no versículo 9 diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uma coisa extremamente importante de nós vermos no contexto que está sendo falado no versículo 13, sobre a questão da transgressão, é uma coisa muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. É simples porque Deus a fez simples e complexa porque o homem colocou a mão no meio e ele conseguiu estragar a simplicidade daquilo que Deus tinha deixado. A palavra de Deus vai nos ensinar lá em João a definição de pecado, né? A definição de pecado é transgredir a lei. Então, quando você transgride a lei, você peca. E por isso, esse termo transgressões, ele está se referindo exatamente aos seus pecados. Então, se eu fosse trazer em outras palavras, o que encobre os seus pecados nunca prosperará. E a questão desse versículo, onde está nesse capítulo, e esses outros dois que eu li, sobre aqueles que deixam a lei louvam o ímpio, e os que guardam a lei pelejam contra os ímpios, e o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quer dizer o quê? Que quando nós não temos o conhecimento, quando nós temos o conhecimento de que o pecado é a transgressão da lei, e nós não queremos, então, ouvir a lei e achar que simplesmente o nosso pecado pode ser encoberto, o que acontece? Nossa oração será abominável e nós nunca iremos prosperar. Quando Jesus veio à Terra para realmente perdoar os nossos pecados, não quer dizer que o homem não pecaria mais, todo mundo sabe disso. Mas também não quer dizer que o homem tem o direito de pecar. Isso quer dizer que o homem ele tem que ter a consciência do que é o pecado, para que ele nunca mais peque, para que aquilo que, as vezes que ele pecar, ele venha então, que é muito importante daquilo que vocês falaram, desse versículo, que ele venha então confessar
E mais importante do que confessar, mais importante do que conhecer o pecado e confessar o pecado é a última parte. Nunca mais o quê? Cometer o mesmo pecado. A palavra, quando nós vamos ver sobre conversão, é a palavra techuvá. E techuvá, até o pastor Chino usou esse termo, que é o termo mais importante. É o 180 graus. Techuvá quer dizer você está numa direção e você encontra aquilo que a palavra, no caso, vai falar assim, peraí, eu estou no caminho errado, eu tenho que voltar no caminho. Então você vai dar um 180 na sua vida e você vai voltar, você vai de volta de onde você veio, que no caso é do coração do Pai, ou da vontade de Deus. Então nós, para concluir aquilo que eu estou falando, nós temos que pensar assim, e eu desafio vocês a pensarem assim, conheçam o que é pecado, ou seja, conheçam a lei, pratiquem a lei, não deixem de ouvi-la, para que a sua oração não seja abominável a Deus, e que para que você realmente viva numa vida onde você não erre, e você conhece o poder de Cristo na sua vida, e o poder do Espírito Santo, que vai te dar a força e capacidade de andar no caminho, e para você prosperar, e quando você errar, se você errar, mesmo não devendo, assim fazer, confesse o seu pecado, mas ao mesmo tempo já decida a nunca mais fazê-lo. Então, conheça o que é pecado, confesse, deixe e nunca mais faça. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Muito bom, muito bom. Mandou, né, Samuca? Deu uma aula aqui. Graças a Deus. Mas é isso aí, pessoal. Já vamos pro goodbye. Nós agradecemos aí todos vocês que têm participado conosco. Estamos chegando no final do livro de Provérbios. Tem sido uma tremenda jornada. Muito feliz de estar aqui podendo participar. Realmente, às vezes a gente parece estar meio cansado, porque realmente somos humanos. E não é por causa do fato de estarmos aqui, ou nem por causa da palavra, porque realmente como humanos a gente cansa fisicamente mesmo. Mas muito obrigado, continue compartilhando. Final de semana passada tivemos com alguns irmãos da igreja, eles deram bastante feedback, agradeço a vocês aí, porque são vocês que têm ouvido também. Um grande abraço, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Valeu, pessoal.